UFS e anestesiologista no Hospital São Rafael. Doutor, pode ficar à vontade, viu? Para começar. Vocês veem minha tela? Vemos sim, tá ótimo. Pronto. Então, boa noite a todos, é um prazer estar de volta. Eu fui um dos membros criadores da Liga de Anestesia da UFS, na época com o Dr. Charlize, e fico muito feliz em ver que a Liga de Anestesia, o interesse pela anestesia entre os acadêmicos da UFS continua forte. Na minha época, até quando eu saí, só tinha um anestesista saído da UFS. Hoje a gente tem muita gente fazendo anestesia, muita gente que já terminou. Então é um prazer muito grande mostrar para vocês um pouquinho da anestesia, que é um tema relativamente abandonado pelos currículos da medicina básica, com alguma razão, é algo muito específico. Então quem já tem uma predileção, tem um interesse maior, acho que vale muito a pena a participação nas ligas e ter esse contato para que quando chegue na prática você possa aproveitar um pouco mais. Para quem chegou por agora, eu estava conversando antes que esse é um tema que, quando eu faço, por exemplo, para os residentes, a gente divide em 2 ou 3 aulas, porque é um tema bem extenso. Então, no início, eu estava tentando fazer mais ou menos o que eu faria com o meu R1, mas depois eu mudei de planos, porque eu acho que não é a ideia para vocês. Se a gente ficar aprofundando muito, eu acho que vocês vão acabar se perdendo. Então, eu dei uma simplificada maior na aula. Se vocês não entenderem alguma parte, pode interromper na hora mesmo, eu reexplico, explico de uma maneira diferente para que vocês entendam. Então, a ideia é falar um pouco sobre anestesia inalatória para que vocês entendam melhor como funciona, quando vir na prática não for algo completamente estranho para vocês. Então, o tema que me foi pedido foi anestesia geral inalatória. Então, eu vou destrinchar primeiro um pouquinho sobre essa nomenclatura e a gente vai. Essa é uma foto das mais famosas da medicina, uma pintura, e ela retrata a primeira anestesia apresentada à comunidade científica do mundo. Ela aconteceu em 16 de outubro de 1846, por conta disso, o dia do anestesista é o dia 16. Quem estava fazendo a anestesia foi Thomas Green Morton, e ele ficou conhecido como um dos pais da anestesia. Ele está aqui segurando esse recipiente. Ele não era médico, ele era dentista, porque naquela época quem mais se preocupava com a dor dos doentes eram os dentistas, por conta das dores de dente e do potencial de dor que os procedimentos dentários causam. Então ele estudou se aprofundou no assunto da anestesia, que já era feita, não foi ele que inventou isso, ele apenas trouxe para a comunidade acadêmica. Então, na Europa e até no próprio Estados Unidos, outras pessoas já tinham feito experiências, principalmente com o éter e o óxido nitroso, mostrando o potencial analgésico e de tirar a consciência para poder fazer procedimentos dolorosos. Então, ele foi quem trouxe para a comunidade científica e acabou morrendo injustiçado, porque a comunidade não acreditou, chamou ele de charlatão, não deu crédito para ele. Ele morreu na amargura por não ver o seu desenvolvimento, vamos dizer assim, a sua invenção, embora ele não tenha inventado propriamente, não ser reconhecida. Aconteceu lá do Massachusetts General Hospital, que hoje é de Harvard, e em Boston, nos Estados Unidos. E interessante é que menos de um ano depois, em 1847, aqui no Brasil, a gente já teve a primeira anestesia. O doutor Roberto Haddock Lobo, no Rio de Janeiro, já fez uma anestesia, então mostrando o pioneirismo da medicina brasileira nessa época. Imediatamente depois do desenvolvimento e da comunidade científica saber da anestesia, ela já era feita aqui no Brasil. Aqui um videozinho muito interessante, de vez em quando é visto, mostrando como era feita a anestesia inalatória. Ele está com um pote de éter na mão e coloca como se fosse um chumaço de gás, de compressa, na frente, na face do doente, e ia molhando com éter até perceber os planos da anestesia. E, por incrível que pareça, essas coisas davam certo. E as pessoas conseguiam ser anestesiadas e sofrerem cirurgias com esse tipo de técnica. Aqui na direita, a gente é uma máscara, chama de Ombredani, e pode parecer estranho assim, mas até a década de 70, aqui na Bahia, por exemplo, essa ainda era o método que era o mecanismo pelo qual
era administrada anestesia geral para os nossos pacientes. Então, essa aqui é uma foto que vem do Hospital Climério, aqui em Salvador, a maternidade. Então, é possível que alguns aí de nossos avós, quando foram parir, nossos pais tenham sido anestesiados através de um mecanismo como esse, com o uso do éter ou do clorofórmio. Então, é algo muito recente na nossa história, o avanço da anestesia, o avanço das técnicas anestésicas. Então, até recentemente, a gente estava nas trevas e as coisas, por incrível que pareça, davam certo. Mas também não é à toa que ainda existe o medo do inconsciente popular e do medo da anestesia. Imagine como anestesiar com isso aqui sem nenhum monitor era altamente perigoso e a taxa de letalidade era alta. Então as pessoas ficaram com medo da anestesia. Aí, conceituar o que é anestesia é muito difícil para a gente. Não tem um conceito completamente formado e aceito universalmente. Mas o que se diz é o quê? Que é um estado de coma, então você perde as suas faculdades mentais de forma reversível, porque senão a morte seria uma anestesia, induzida por medicamentos, e que guarda 3 pilares, em alguns lugares convertem esses pilares para 5. Então o que a gente tem é a inconsciência, que é o principal deles, que está intimamente associado à amnésia, que é não lembrar do procedimento, a imobilidade, que embora seja um pilar, não é estritamente necessário para todos os procedimentos, que a gente tem a imobilidade do doente, e o controle do sistema nervoso autônomo. O entendimento de controle do sistema nervoso autônomo é mais recente. Se você pegar a literatura mais antiga e até o consciente do anestesista comum, seria que ao invés de controle do sistema nervoso autônomo, seria controle da dor. Porém, com o desenvolvimento do estudo da dor, o aprimoramento da compreensão da dor, a gente vê que dor é algo que o paciente precisa referir. Então, se você pegar lá o conceito de dor pela Sociedade Internacional do Estudo da Dor, é uma referência, vamos dizer assim, uma autodenominação de uma experiência desagradável relacionada ao estímulo nóxico ou potencialmente nóxico. Então, se o paciente está inconsciente, ele não tem dor. O que a gente faz é, através do controle do sistema nervoso autônomo, inferir que ele está sem dor, ou pelo menos tratar as consequências fisiológicas do paciente estar sentindo dor. Então, esses seriam os 3 pilares maiores, né, inconsciência, imobilidade, controle do sistema nervoso autônomo. E a gente tem 2 acessórios aí que são discutíveis, que é a amnésia e o controle da dor, por conta desses contextos que eu trouxe para vocês. Então a gente falou, o tema da aula é anestesia geral inalatória. Então, isso aqui é anestesia. Ela ainda pode ser subdividida em 3 componentes do sistema nervoso central. Então, a hipnose da inconsciência, né, anestesia é diferente de dormir, é diferente de sono, porque eles trabalham com mecanismos neurológicos diferentes. Embora o Precedex, a dexmedetomidina, se assemelhe muito ao mecanismo fisiológico do sono, é errado você dizer que quem está anestesiado está dormindo, porque são fenômenos psicológicos diferentes. A gente costuma atribuir ao dormir da anestesia o conceito de hipnose. Então, dormir, então perder a consciência sobre a anestesia é o estado de hipnose. E ele é do domínio cortical, então são centros altos e mais novos do sistema nervoso central. A resposta autonômica, e consequentemente aquele conceito de dor que nós falamos, ele é subcortical, então tem muita relação com o sistema límbico, substância branca. E a atividade motora da imobilidade está relacionado mais ao sistema nervoso periférico e a coluna, a medula. Por isso, a placa motora é um sítio de atuação da anestesia. Outra coisa difícil de você conceituar é o que é anestesia geral do que é uma sedação. Não é claro na literatura, então a gente tem alguns, digamos assim, macetes
para você conseguir determinar o que é uma sedação do que é uma anestesia geral. Primeiro, tenha em mente que esses estados eles são transitórios e podem migrar de um para o outro. Eu vou fazer uma anestesia para uma colonoscopia, uma endoscopia. A minha ideia é de que aquele procedimento seja realizado sob sedação. Mas, eventualmente, durante o procedimento, ele pode se tornar uma anestesia geral, depois voltar para ser sedação. Então, é um limiar muito tênue entre o que é uma sedação do que é uma anestesia geral. Então, aqui essa é uma tabela que a Sociedade Americana de Anestesia traz, que ela conceitua a gradação da sedação e anestesia geral. Então, a sedação mínima ou ansiólise, a gente não tem alteração na via aérea, mantém a respiração normal e não tem o sistema cardiovascular afetado. Apenas a responsividade do indivíduo pode estar diminuída. Então, ele está acordado. Então, o que melhor chama a atenção dessa classe é a ansiólise. Então, você fazer um pouco de midazolam no paciente para ele poder fazer uma cirurgia de catarata com mais conforto. A sedação moderada, a sedação consciente. Então, o indivíduo, ele responde se for inquirido sobre. Então, se você, vamos dizer, tocá-lo, chamá-lo, ele vai acordar. E continua sem alteração de via aérea da ventilação espontânea. Quando a gente vai para uma sedação mais profunda, então você tem uma dificuldade maior para que esse paciente responda ao estímulo doloroso, estímulo tátil. Normalmente, o estímulo auditivo já não causa o seu despertar, e a gente pode ter o comprometimento da via aérea e da ventilação espontânea. Já na anestesia geral, o que marca a anestesia geral é a analgesia. Então, é um paciente que, mesmo com estímulo doloroso, ele não responde ao seu chamado, quando você faz o estímulo, ele não tem resposta. Então, o que marca a diferença entre a sedação profunda e a anestesia geral é a analgesia. Então, é a analgesia que possibilita um procedimento cirúrgico, por exemplo. A via aérea normalmente está comprometida, você precisa fazer alguma manobra ou utilizar algum dispositivo para poder chamar de anestesia geral. Então, na prática, se você está fazendo uma sedação profunda e faz também uma analgesia potente, você está fazendo anestesia geral. Se houve a perda do drive ventilatório, então eu precisei ventilar aquele doente por qualquer motivo, aquilo não é mais uma sedação, aquilo é uma anestesia geral. E se eu precisei de algum dispositivo de via aérea para poder manter a via aérea pérvia desse doente, você também está lidando com anestesia geral. Então, aquele mesmo exemplo que eu dei da sedação para endoscopia. Se por algum motivo o paciente não ventilou adequadamente, eu tive que pegar um ambu, uma baraca, qualquer instrumento para poder ventilar e ventilar o doente, quer dizer que eu fiz uma anestesia geral para aquele procedimento. Mas um limiar muito tênue. Então, às vezes, a gente tem dificuldade para poder explicar isso para a população leiga, por exemplo, numa consulta pré-anestésica. Você vai dizer, olha, a gente vai fazer uma sedação no senhor, mas pode se tornar anestesia geral. Não quer dizer que a gente mudou nada no plano, só teve uma diferença conceitual sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, todo mundo que vai fazer uma sedação profunda para qualquer procedimento tem que estar preparado para lidar com a anestesia geral. Porque ela pode acontecer de forma não intencional. Então, a gente já chegou. Anestesia geral. E o outro nome era inalatória. De maneira geral, a gente não pratica anestesia geral inalatória pura, salvo condições muito específicas de sedação para um exame de imagem, como uma ressonância, uma tomografia. Na imensa maioria das vezes, a gente pratica a anestesia balanceada, que é essa aqui do meio, que é você associar medicações venosas. Então, a gente frequentemente faz induções venosas, né? Faz propofol, faz fentanil, faz rocurônio, a miríade de medicações que a gente pode fazer, e faz principalmente uma manutenção da hipnose, a manutenção da nossa anestesia com o anestésico inalatório. Então, uma anestesia comum aí que a gente faz, sei lá, vamos dar um exemplo, uma vesícula por vídeo. Você vai fazer
pega a veia do paciente, faz lá rocurônio, lidocaína, fentanil e propofol. O paciente dorme, você intuba, conecta o aparelho de anestesia. Aí, nesse segundo momento, você tem duas opções para manter aquela anestesia, manter o paciente dormindo. Você pode fazer uma anestesia venosa total, que aqui é um exemplo que eu trouxe, você está fazendo a casadinha dupla mais comum da anestesia venosa total, que é propofol com remifentanil. E aí você mantém a sua anestesia. Aqui um hipnótico e um opioide. E aí você mantém sem gás nenhum. Na imensa maioria das vezes, isso é muito uma questão de cultura do lugar ou de alguns outros fatores que a gente usa na decisão. Depois de fazer aquela indução venosa, a gente liga o Cevorani, que é o anestésico inalatório mais difundido no nosso meio, coloca aqui 1.7, 1.82 e mantém o paciente dormindo durante toda a anestesia. Então, para vocês terem essa ideia, que a anestesia venosa total está de um lado, que a gente não usa anestésico inalatório em nenhum momento. A anestesia inalatória pura fica guardada para condições muito específicas. O que a gente realmente faz é anestesia balanceada. A gente usa medicações venosas e utiliza o anestésico inalatório para poder fazer a manutenção. Algumas exceções existem. Por exemplo, criança que a gente não tem veia. Por exemplo, veias em pediatria, em crianças muito pequenas, pode ser um desafio. Então, o que é que a gente faz? Coloca a máscara na criança e coloca somente o gás. Ela dorme com gás, então a gente tem uma indução anestésica, ela entra em anestesia apenas com o Cevorani, ela briga um pouquinho, depois perde a consciência, depois pega a veia, complementa com as medicações para ir dar seguimento para a nossa anestesia. Então, ou, eventualmente, a gente pode também fazer uma indução inalatória no adulto. É algo que dá um pouco mais de trabalho, não é do dia a dia da maioria dos anestesistas, mas tem uma indicação mais precisa que é, por exemplo, no paciente da cirurgia cardíaca, onde a gente quer uma indução muito lenta, bem devagarinho, porque é bem estável a gente fazer essa indução inalatória. Então, de maneira geral, o anestésico inalatório é utilizado para manutenção de anestesia, salvo essas exceções que eu falei com vocês. Se tiverem qualquer dúvida, pode falar, viu, gente? Pode interromper, não tem problema nenhum. Vamos lá. Características químicas. De cara, a gente tem dois anestésicos que são de um grupo um pouco diferente, que são os gases. Então, eles estão no estado gasoso em temperatura ambiente a 1 atm, que é o xenônio. Praticamente nunca usei, nunca vi, é algo só de livro. É um anestésico, seria o anestésico ideal, mas ele é muito caro, muito difícil de conseguir, não é da prática, é muito mais de estudo. O óxido nitroso, a gente pode comentar um pouco dele mais na frente. Ele já foi muito utilizado na prática do anestesista, mas hoje, cada vez mais, ele vem sendo deixado de lado por conta de algumas complicações, náusea e vômito, a anemia megaloblástica e a falta de benefício da sua utilização. Então, para você ter óxido nitroso no hospital, você precisa ter uma rede de gases de óxido nitroso. Então, demanda um custo sem grandes benefícios. Então, pode ser associado a, por exemplo, um Cevorani, você fazer os dois, ele pode ser utilizado para acelerar a indução de crianças, mas, de maneira geral, a gente tende a utilizá-lo cada vez menos na prática. Dos líquidos na temperatura ambiente, a gente tem duas classes. O alalcano, que é o alotano, ele já foi o anestésico inalatório da gente utilizar até aí o início dos anos 2000. Então, em década de 70, 80, 90, 2000, o anestésico inalatório era alotano, mas ele foi perdendo o mercado, principalmente por conta da toxicidade hepática da sua utilização. Era rara a toxicidade hepática dos pacientes, era muito mais comum a toxicidade hepática do anestesista. Então a gente teve profissionais que tiveram que mudar de área, mudar de residência, porque desenvolveram a toxicidade hepática ao alotano, e o alotano era o anestésico. Então, ao invés de trocar o anestésico, você trocava de profissão quando desenvolvia a hepatotoxicidade pelo alotano. Dos anos 2000 para cá, a gente tem um crescimento muito grande do isoflurano, sevoflurano e do desflurano. Hoje, o sevoflurano é o grande campeão dessa concorrência aí. A imensa maioria dos hospitais hoje tem iso e servo, ou servo e desflurano,
ou eu diria até a maioria dos lugares hoje só tem sevoflurano, porque ele, por uma questão de custo, não justifica os outros, que ele tem uma série de vantagens sobre os concorrentes que tornaram ele o anestésico de escolha para a maioria dos casos hoje em dia. Alguns lugares assim do sul, os mais pobres, ainda mantêm o isoflurano. O desflurano é mais caro e sem grandes benefícios. Ele prometia um despertar anestésico mais rápido, mais cedo, mas isso não se provou verdade e hoje em dia cada vez menos lugares têm usado o desflurano. Então o sevoflurano é a grande utilizada. Então, você pode chamar aí o pessoal conversando no jargão, que são os halogenados, principalmente por conta da presença de halogenados lá da tabela periódica. Então, o flúor e o cloro, principalmente o flúor, ele está presente em todas as estruturas. Então, são hidrocarbonetos em que a gente trocou o íon hidrogênio por flúor ou cloro, na intenção de que ele deixasse de ser um combustível, então ele deixasse de ter o risco de explosão. Que antigamente, né, quando você tinha o éter e o clorofórmio como principais anestésicos inalatórios, era muito comum a ocorrência de incêndios e explosões no centro cirúrgico, porque eles eram combustíveis. Então a gente evoluiu com a química com essa substituição. O enflurano e o isoflurano, vocês podem reparar, eles têm a mesma fórmula física, eles são isômeros, então a gente só tem a diferença conformacional de onde está o íon cloro na fórmula. E o sevoflurano é que tem mais carbonos, né? Então ele tem 4 carbonos, então por conta disso que a temperatura de ebulição dele é a mais alta, enquanto o do desflurano só tem 3 carbonos, é a mais baixa. Então aqui a gente pode ver o desflurano em temperatura ambiente, ele tem uma fase gasosa muito grande. Então ele precisa ser resfriado para mantê-lo na forma de líquido, que é a forma com que a gente transporta e armazena o desflurano. O mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios, por mais incrível que isso pareça, a gente não sabe precisamente. É o anestésico que a gente mais usa na prática, mas a gente não sabe exatamente como é que ele funciona, como é que ele age no nosso sistema nervoso central. O que a gente tem algumas pistas, né? Então, quanto mais solúvel em lipídio, mais potente é o anestésico inalatório. Então, isso nos faz pensar que ele tenha uma interferência. Rapidinho, pessoal, meu computador vai reiniciar aqui. Pronto, consegui evitar. Então, a gente tem, por isso, a gente faz uma inferência de que ele tenha um papel de solubilidade na parede lipídica dos neurônios, e aí ele atue ao atrapalhar a conformação das membranas lipoproteicas. Ele pode atuar também sobre proteínas específicas. Isso aqui é um exemplo da luciferase, que é uma proteína que é o que dá a cor do vagalume, mas que também está presente no nosso sistema nervoso central. E quanto maior a inibição da luciferase, maior a potência do anestésico inalatório. Então, talvez o anestésico inalatório atue sobre proteínas específicas do sistema nervoso, como a gramicidina, que é essa que a gente tem aqui na imagem, que ela está envolvida nos receptores GABA, receptores NMDA, serotonina e outros. Então, em vias gerais, o que a gente sabe é que ele vai atuar ou sobre a membrana lipoproteica ou sobre proteínas específicas nos receptores que estão relacionados com o estado de sono vigília e com a atividade do sistema nervoso central. Então, o grande receptor é o receptor GABA, é o por onde os anestésicos venosos, em sua grande maioria, atuam, e provavelmente eles compartilham esse alvo. Então, o receptor GABA, de alguma forma que a gente não sabe, ele sofre interferência do anestésico inalatório e aí propicia a realização da anestesia. Conceito de concentração alveolar mínima, CAM. Na prática, a gente chama de CAM, a sigla. Então, esse é um conceito um pouco difícil para quem nunca teve contato entender, mas ele é uma unidade de medida que a gente usa para comparar as potências dos anestésicos inalatórios. Então, uma CAM é a quantidade de anestésico inalatório que propicia a imobilidade em resposta ao estímulo nóxico
em 50% dos pacientes. Então, isso aí foi uma coisa que foi testada de anestésico e anestésico, e a gente chegou a esse valor. Então, aqui é uma curva de dose e resposta do anestésico inalatório. Então, a CAN é aqui o meio, em que 50% dos doentes terão uma resposta dolorosa. Se você começar a fazer mais do que uma CAN, chegando aqui, por exemplo, a 95% dos doentes, você vai ter que, com essa quantidade, né, então, uma CAN mais 2 desvio padrão, 95% dos doentes não terão a resposta ao estímulo doloroso. Ou o contrário, se você pegar a CAN e tirar 2 desvios padrão, você vai ter que somente 5% dos doentes não terão resposta dolorosa ao estímulo. Então, vamos dar um exemplo para ver se torna isso mais fácil. Sevoflurano, que é a medicação que a gente mais utiliza. Então, se eu pegar somente sevoflurano, não fiz mais nenhum remédio para aquele doente, eu coloco aqui, a CAN do sevoflurano é 1,7, 1,8. Depende da literatura, da idade, de outras coisas. Então, a gente pega aqui essa imagem aqui que eu coloquei mais cedo. Então, isso aqui é um dial, né, que a gente controla a quantidade de sevoflurano que a gente está fornecendo ao doente. Então, eu pego aqui em cima, rodo até que essa setinha aqui esteja no 1,8. Então, eu estarei dando uma CAN de sevoflurano para aquele doente. Então, eu tenho uma probabilidade de que, em fazendo o estímulo doloroso, eu tenho 50% de chance daquele meu doente não reagir à dor, não puxar o braço, por exemplo. Se eu colocar mais 2 desvios padrão, então seria 0,1, 2 lá o meu dial do sevoflurano, eu jogo aqui para 95%. Então, com o dial do sevoflurano marcando em 2, eu tenho uma chance de 95% de que aquele meu paciente não vai responder ao estímulo doloroso. Ou o contrário, por exemplo, se eu colocar o meu dial em 1,5, então eu botei menos do que 2 desvio padrão aqui da CAN. Se eu colocar em 1,5, então eu tenho 95% de chance de que ele reaja àquele estímulo. Não necessariamente ele irá acordar, ele vai reagir àquele estímulo. Então, a CAN é uma unidade de medida que a gente utiliza para comparar os anestésicos. Cada anestésico inalatório tem a sua CAN, que é a quantidade, a concentração de anestésico em que 50% dos doentes não vão responder ao estímulo NOX. Por exemplo, o isoflurano é 1,15, do alotano é 0,76, do desflurano é 6. Então, cada anestésico tem a sua CAN, que é a nossa unidade de medida da potência. E aí a gente ainda tem valores de CAN atrelados às nossos pilares da anestesia. Então, a CAN normal, a CAN pura, é o que dá imobilidade. Lembra que aqui, 50% dos pacientes não vão responder ao estímulo, não vão se mover a um estímulo nóxico. Então, é a CAN, que seria aqui 1. Para que eu possa oferecer inconsciência ao meu doente, eu não preciso de uma CAN inteira, que a gente chama aqui de CAN acordado, que costuma ser 0,5 do valor. Então, meia CAN é o suficiente para manter o meu paciente inconsciente. Mas, por outro lado, para a gente poder oferecer somente com anestésico inalatório o controle do sistema nervoso autônomo, então, entre aspas, aí, a dor. Então, para a gente tirar a dor do doente somente com anestésico inalatório, a gente precisa de pelo menos 2 CAN. Então, é muito anestésico inalatório. Na prática, na maioria das vezes, se você colocar, por exemplo, não era 1,8, se você bota do sevoflurano, se você colocar lá no dial em 3,6, você pode até conseguir uma anestesia somente com anestésico inalatório. Mas os efeitos colaterais, principalmente os efeitos cardiovasculares, de uma quantidade tão grande de anestésico inalatório, suplanta o benefício. Então, por isso que a gente não faz anestesia inalatória pura. A gente adiciona opioide, adiciona um relaxante neuromuscular, adiciona adjuvantes para que a gente consiga fazer um controle do sistema nervoso autônomo, um controle da dor, sem utilizar tanto anestésico inalatório que vai trazer consequências negativas. E aí você entende porque a anestesia antigamente era tão perigoso.
você não tinha outras drogas no seu armamentário, você só utilizava anestésico inalatório. Então você precisava trabalhar em torno da CAN-BAR, que é a CAN que controla a resposta autônoma, para permitir a anestesia, para permitir uma cirurgia. Então era próximo do envenenamento. Então era por isso que era tão perigoso, porque você precisava fazer doses muito altas para atingir o objetivo terapêutico. Vários fatores podem modificar a CAN do doente. Então, a hipotermia diminui a CAN, enquanto a febre e a hipertermia aumentam a CAN. Distúrbios eletrolíticos, idade, gravidez. Então, tem uma série de possibilidades que tratam com que a gente mexa com esse número. Não sei quem já teve contato com anestesia na prática, vocês vão ver que a gente faz muita conta, a gente vê muito número, mas é muito inexata a nossa prática. Porque a partir eu sei do livro que a CAN do sevofurano é 1,8. Mas eu não sei quanto é a CAN do sevofurano numa senhora de 60 anos em que eu fiz lidocaína, fentanil, rocurônio, ela tá com uma hipotermia porque a cirurgia está demorando, o potássio está baixo. Então, os sistemas humanos, os sistemas fisiológicos são tão complexos que dificultam a nossa exatidão. Então, a gente tem números que nos guiam para a gente poder saber colocar um pouco mais, colocar um pouco menos, mas é muito difícil a gente lidar com a exatidão e dizer que com 1,7 de Sevorano, eu tenho certeza que aquele meu doente jovem, usuário de cocaína, está dormindo. Então a gente mexe muito com esses números, usa como base, mas são coisas tão complexas que a gente não consegue afirmar, nem consegue lidar com números de forma exata. Aqui um exemplo clássico que vocês certamente verão na prática é que a CAN dos anestésicos inalatórios cai de forma importante com a idade. Então você vai ver, por exemplo, um bebezinho de 6 meses, a gente tem que usar uma CAN de 3,2 para que ele esteja dormindo. Enquanto você pegar um vovozinho de 90 anos, a gente coloca um cheirinho de servo, que a gente brinca, 0,6, 0,7, 0,8, é o suficiente para que ele esteja adequadamente anestesiado. Então, com o passar da idade, a gente vai cada vez precisando de menos anestésico inalatório para poder atingir nossos objetivos. Esse é o slide que eu acho que é o mais complexo assim, da aula. Então, se não entenderem, pode interromper. Esse é um modelo de compartimentos que a gente usa em anestesia para quase tudo. Para anestésico venoso, para anestésico inalatório, para intoxicação por outras medicações. Então, é uma ideia que ela é reproduzida em diversos pontos da anestesia. Eu acho que é a forma mais fácil de você entender a farmacocinética dos anestésicos inalatórios. Tem gente que não concorda comigo, então a gente vai devagarinho aqui, falando sobre a farmacocinética dos anestésicos inalatórios para vocês. Primeiro ponto é o fluxo de gases e a quantidade de Sevorane de anestésico inalatório que você vai dar para o seu doente. Então aqui eu trouxe o exemplo de um aparelho da Draga, da Fábio Stiro, é um dos mais comuns que vocês vão encontrar aí no seu dia a dia. Então, aqui são os fluxômetros de gás. Aqui a gente tem um de oxigênio, tem um de ar e tem um dióxido nitroso. O dióxido nitroso a gente não vai usar aqui no caso. Então, por exemplo, a gente vai induzir uma anestesia, vai começar uma anestesia. Então, a gente vai pré-oxigenar o nosso doente para entubar. A gente vem aqui, roda esse fluxômetro de oxigênio e coloca aqui, por exemplo, 7 litros. Aí eu só estou com oxigênio. Pré-oxigenei meu doente, fiz minha indução venosa, que a gente tinha conversado, intubei, conectei ele às traqueias aqui e vou começar a minha anestesia. Aí eu venho aqui no dial, aperto essa bolinha aqui e giro e coloco no quanto que eu quero. A gente pode mexer com esses mecanismos aqui conforme a nossa necessidade, conforme o nosso objetivo. Então, eu quero com que aquele doente durma, não, tenha uma anestesia profunda. Então, eu posso ou aumentar minha dose aqui do Sevorane, ou aumentar meu fluxômetro de gás, para que eu lave aquele circuito mais rapidamente e essa concentração que eu coloquei aqui se reflita no doente o mais rápido possível. Eu vou dar um exemplo do contrário, por exemplo.
Anestésico inalatório é algo muito caro. É bem caro. Um frasco chega a custar quase R$ 1.000. Então, se você utilizar fluxos muito altos, você vai gastar muito anestésico inalatório. Então, a gente procura utilizar fluxos aqui baixos para gastar menos. Então, de maneira... Não, vou chutar um valor aqui. A gente pode botar 1 litro de ar, oxigênio, e aqui, como é de isofurano, que é o roxinho, a gente está em 1,1 de CAM. Se eu quiser fazer com que essa concentração de anestésico inalatório caia rapidamente, não basta eu diminuir o quanto que eu setei de isofurano aqui no meu dial. Eu posso diminuir, coloquei em 0. Se eu mantiver meus fluxos aqui, digamos que eu demore 5 minutos para zerar a quantidade de isofurano na minha mistura. Por outro lado, se eu colocar 10 litros aqui, 10 litros aqui, eu vou limpar aquele meu circuito mais rapidamente e eu vou atingir o zero de isofurano mais rápido. Então, é um pouco difícil para explicar assim, sem mostrar para vocês, mas a ideia que eu quero passar é o quê? A quantidade de anestésico que a gente vai colocar aqui nesse primeiro compartimento depende do fluxo de gases, que é essa torneirinha aqui, e da quantidade de anestésico inalatório que a gente vai setar no dial. Isso marca o primeiro compartimento. O segundo compartimento que você tem aqui essa ligação, que é a ventilação, que é o que quando você vai passar o anestésico inalatório do aparelho de anestesia para o pulmão. A velocidade com que a gente tem essa transmissão depende de 2 fatores, que é o volume minuto e a capacidade residual funcional do doente. Então, o volume minuto é fácil de entender. Quanto mais você ventilar, então, quanto maior o volume corrente, quanto maior a frequência respiratória, mais você vai... Se eu estou aqui, por exemplo, ventilando manualmente um paciente com um ambu. Se eu ventilo lentamente, eu vou ter uma velocidade X. Se eu começo a ventilar com volume grande, uma frequência maior, eu vou ventilá-lo com volume minuto maior, e por conta disso eu vou ter uma maior transferência do compartimento do circuito de anestesia para o pulmão. O segundo ponto, a capacidade residual funcional, é um pouco mais difícil de entender. Eu não sei se vocês já viram, lá em fisiologia respiratória, a gente tem aquele gráficozinho com as capacidades pulmonares, a gente tem o volume corrente, o volume de reserva inspiratório, o volume de reserva expiratório. A capacidade residual funcional é a quantidade de ar que fica no pulmão ao final de uma inspiração normal. Então, é o volume de, vamos assim, de reserva de ar que nós temos no pulmão. Então, quando nós temos condições clínicas em que essa quantidade de ar está diminuída, então, no obeso, na criança, na gestante, a gente tem uma aceleração do processo de passar do circuito de anestesia para o pulmão. Equivale a dizer o quê, por exemplo? Induzir de forma com anestésico inalatório uma criança é mais rápido do que induzir um adulto, porque a criança tem uma capacidade residual funcional proporcionalmente menor do que a do adulto. Então, eu sei que esse é um conceito um pouco mais difícil para quem não tem algumas vivências, não já passou por algumas partes da medicina, mas a ideia é essa, a quantidade de ar que a gente tem de reserva no pulmão ao final de uma expiração, quanto menor, mais rápido a gente vai induzir uma anestesia com um anestésico inalatório. Depois a gente tem um processo aqui, que do pulmão, o sangue precisa chegar, ou o anestésico inalatório precisa chegar ao sangue. E aqui, o nosso principal fator que a gente vai mexer nessa transição é o débito cardíaco. E aqui é um pouco contraintuitivo, que quanto maior for o débito cardíaco do indivíduo, mais lentamente a gente vai ter essa passagem. Então, o clássico era você pensar que o maior débito cardíaco ia passar mais rápido, mas não é assim. Porque se o sangue passa muito rapidamente pela circulação pulmonar, você não tem tempo para que haja o equilíbrio entre o gás do pulmão e o sangue. Então, se o sangue passa muito rápido, a gente não consegue ter um equilíbrio. Então, por isso que débitos cardíacos baixos aceleram essa passagem da concentração.
Então, a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho dois pacientes, um cardiopata com débito cardíaco baixo e um normal. Esse cardiopata com débito cardíaco baixo, ele vai induzir mais rapidamente do que o paciente rígido. E uma vez no sangue arterial, que a gente chama aqui de compartimento central, o anestésico inalatório ele precisa chegar nos diversos tecidos do corpo. Onde nos interessa, onde a gente quer que ele chegue, é no sistema nervoso central, que é onde ele vai atuar, que é um tecido ricamente vascularizado. Mas ele também vai para o músculo e também vai para a gordura. Então, esses dois outros compartimentos aqui, eles não atuam para o início do processo de anestesia. Eles atuam muito mais como realmente uma reserva, um tanque de anestésico. Então, vamos dar um exemplo aqui muito prático. Você está fazendo anestesia para uma bariátrica, paciente super obeso, 300 quilos. Você fez a sua anestesia, usou anestésico inalatório, induziu rápido, porque ele tem uma capacidade residual funcional baixa. No final, quando você desliga o fluxo de gases, desliga a quantidade de anestésico aqui, então você baixa do pulmão, baixa do sangue arterial. Só que para que o paciente acorde, a gente precisa que baixe aqui dos tecidos ricamente vascularizados. O que acontece é um fluxo do músculo e principalmente da gordura de anestésico inalatório para os tecidos ricamente vascularizados. Então você entende por que o paciente obeso, ou então muito musculoso, ele demora mais de acordar da anestesia inalatória, porque você tem esse fenômeno da redistribuição do fármaco, que tem muito a ver com solubilidade, que a gente vai falar mais na frente. Então a gente já falou sobre solubilidade. Então a solubilidade do anestésico inalatório está intimamente relacionada ao nosso contexto, ao nosso conceito de potência anestésica. Quanto mais solúvel, quanto mais lipossolúvel é o nosso anestésico inalatório, ele é mais potente. Então, por conta disso, ele precisa de uma cam menor, ele tem uma cam menor. Então, uma forma mais fácil de você entender é pegando os extremos aqui dessa tabela que eu trouxe. O óxido nitroso seria o nosso anestésico inalatório mais fraco, entre aspas. Ele tem uma cam de 106, então a gente precisa de 106% de óxido nitroso para que a gente induza anestesia, que a gente já conversou. 50% dos pacientes não vão responder ao estímulo nóxico se mexendo. 106% é impossível, porque a gente só tem 100%. Então quer dizer que o óxido nitroso isoladamente não consegue induzir uma anestesia. Então, mas ele serve de nosso exemplo aqui. Então ele é o menos lipossolúvel. Por conta disso, ele tem a cam mais alta. Ou se eu pegar o alotano, que está cá em cima, vejam que o alotano tem uma cam muito baixa, 0,76, porque ele é muito solúvel. Então, aí ele tem uma cam baixinha. E quanto mais solúvel, maior o volume de distribuição. Então, aquele compartimento da gordura que a gente viu no slide anterior é maior. Então, quer dizer o quê? Que uma vez que eu desligue o meu anestésico inalatório, você vai ter o fenômeno de redistribuição muito maior com alotano do que com óxido nitroso. Então, o paciente demora muito mais de acordar por conta disso. E quanto mais solúvel, mais lenta é a indução, que a gente vai falar mais na frente, mais demora para despertar. Vamos entender essa questão aqui da velocidade de indução e tempo do despertar. A gente tem aqui de roxo um anestésico inalatório pouco solúvel. Veja aqui que a gente tem pressões parciais equivalentes. Então, a pressão solúvel, a pressão aqui que não está. Então, a gente tem 4 moléculas na forma de gás e temos 2 moléculas na forma solúvel. Foi solubilizado por esse líquido. Em comparação, a gente pega aqui o contrário. Um outro anestésico inalatório que a gente tem 4 moléculas solúveis e 2 moléculas na forma de gás. O que a gente entende é o quê? O que está solúvel, o que está diluído no sangue, não faz a sua função como gás. A gente precisa da pressão parcial, da forma volátil do gás, para que ela atue. Então,
Para esse anestésico aqui, eu tenho as mesmas 6 moléculas desse. Para uma quantidade de 6, a gente tem 4 moléculas atuantes. Enquanto esse outro nosso anestésico aqui, das mesmas 6 moléculas, a gente só tem 2 atuantes. Então, aquele que é solúvel, a gente precisa de muito mais moléculas para a gente ter esses 2 aqui atuem no sistema nervoso central. Então, eu vou precisar de uma quantidade muito maior de anestésico. Então, ele acaba precisando de mais anestésico para poder fazer a sua função, então, para começar uma anestesia. E da mesma forma, quando a gente interrompe a administração dele, até que esse anestésico aqui entre em equilíbrio com essa outra fase, você vai demorar muito mais, porque a parte que está solúvel acaba fornecendo moléculas para a parte não solúvel, e aí a gente demora para acordar o doente. Então, aqui o exemplo seria o óxido nitroso, e aqui nesse outro seria o alotano. Para mesmas quantidades de anestésico, a gente precisa de muito mais alotano para poder fazer a função. Esse é o nosso último slide. Acho que a gente já está se aproximando, já passou inclusive do tempo que eu gostaria de falar com vocês. É sobre as consequências dos usos dos anestésicos. Então eu vou frisar aqui bem a parte do Cevorani, que é a que a gente utiliza na prática. Então, ele mexe pouco com a frequência cardíaca, mas à medida que a gente vai aumentando as suas concentrações, 2 consequências são clássicas: é a queda da pressão arterial por vasodilatação e queda do débito cardíaco por depressão miocárdica. Quando a gente faz por exemplo, uma sedação apenas com anestésico inalatório, é clássico a gente perceber que o paciente começa a fazer uma frequência respiratória mais alta, com volumes correntes mais baixos. É exatamente o oposto do que o opioide faz. O opioide, ele baixa muito mais a frequência do que o volume corrente. Já o anestésico inalatório, ele diminui o volume corrente, aumenta a frequência respiratória. O Cevorani, ele diminui tanto a pressão intracraniana, quanto o fluxo sanguíneo cerebral e o metabolismo, então ele é protetor nos casos de trauma craniano, lesões cerebrais, com a exceção apenas de que nos casos de hipertensão intracraniana descrita, a gente evita utilizar mais do que uma CAM. Até uma CAM pode utilizar. E ele não tem efeito sobre os rins. Prontinho, para isso. Eu peço perdão aí que é difícil a gente adaptar o vocabulário, essas coisas para vocês, mas acho que a gente conseguiu fazer. Eu estou aberto aí para as dúvidas, podem perguntar à vontade. Parabéns pela aula, doutor. Foi excelente, muito didática. Acho que o pessoal gostou bastante. Já temos aqui alguns elogios, né, no chat. Então, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Podem perguntar. Doutor, Guilherme aqui, boa noite. À vontade, pode falar. O senhor pode repetir a última parte que o senhor falou sobre o tempo de indução? Pronto. Vamos lá. Acho que com exemplos fica sempre mais fácil. Vamos pegar aqui os 2 extremos. De um lado, a gente tem óxido nitroso, do outro lado, a gente tem alotano. Alotano é mais potente, óxido nitroso é menos potente. Alotano é mais lipossolúvel, óxido nitroso é menos lipossolúvel. Então, quando eu coloco óxido nitroso, uma porção pequena dele fica solubilizada no sangue. A maior parte dele fica na sua fase volátil. É a fase volátil que atua sobre o sistema nervoso central. Então, para quantidades equivalentes, quando eu faço quando eu faço óxido nitroso e alotano, eu tenho mais rapidamente óxido nitroso no cérebro do que alotano. Então, isso é o que justifica que o óxido nitroso atue mais rapidamente do que o alotano, certo? Certinho, ficou mais claro agora. Muito obrigado, doutor. E a outra coisa, e a fase solúvel funciona como reserva. Quando você tira o gás,
você tinha aquele equilíbrio aqui, você tinha 4 moléculas aqui embaixo, 2 moléculas aqui em cima. Eu tirei as 2 moléculas aqui de cima, as moléculas que estão solúveis vão entrar em equilíbrio com a daqui. Então, quem tinha muito solúvel acaba funcionando como reservatório, por isso que acorda mais lento. Entendi. Muito obrigado. Doutor, eu também tenho uma dúvida. O senhor chegou a comentar que no paciente idoso existe uma certa variação da CAN, né? Isso. Quanto mais Teria velho, algum menor a número CAN. que é preferencialmente administrado por menos variações? Não. Eu vou dizer assim, eu sou muito pragmático com isso aí. É sevofurano para todo mundo e acabou. Para criança, velho, idoso, doente, saudável, mulher, homem, sevofurano para todo mundo. Eu utilizo óxido nitroso em condições muito específicas. Uma delas é, por exemplo, paciente que tem muito de pegar a veia. Então ele chegou lá na anestesia, tá chorando, meu Deus, minha veia, não sei o quê. Eu coloco a máscara só com óxido nitroso para ele, coloco bastante óxido nitroso, que é o gás do riso, que, por exemplo, o dentista utiliza no consultório dele, tem vascular que utiliza no consultório para fazer variz, porque ele dá alguma analgesia. Então eu vou lá, coloco o óxido nitroso e deixo o cara lá viajando, dando risada dele, enquanto eu pego a veia. Uso de vez em quando, a efetividade é mais ou menos. Outra possibilidade que eu utilizo assim, muito mais quando eu estou com um residente, para mostrar como é uma propriedade que eu excluí da aula, que chama efeito segundo gás. Quando eu misturo o óxido nitroso com o Cevorane, eu consigo fazer com que as concentrações de Cevorane subam mais rapidamente na hora de induzir inalatório. Então, por exemplo, novamente, eu vou induzir uma criança, aí eu coloco só óxido nitroso, aí você fica ali tapeando, oi tio, dá risada, porque ela vai dar risada, aí coloco o óxido nitroso. Depois eu coloco bastante Cevorane. E aí, com essa manobra que a gente chama de efeito segundo gás, eu consigo com que ela durma mais rapidamente. E aí, frequentemente, a gente consegue fazer com que ela durma sem brigar, sem chorar, utilizando desses artifícios. Mas, na prática, pesa. Entendi, doutor. Obrigada. Temos uma dúvida aqui no chat. Doutor, para o nitroso para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva? Não, nenhuma. A gente tem o óxido nitroso de preocupação, é que o óxido nitroso, ele oxida o cobalto. O cobalto é utilizado na produção da vitamina B12. Então, a longo prazo, então principalmente para o anestesista e não para os pacientes, a exposição prolongada a óxido nitroso pode causar anemia megaloblástica e polineuropatia periférica por conta dessa fisiopatologia envolvendo a vitamina B12. Então, seria um dos motivos pelo qual tem caído um pouco a sua utilização, mas não tem nenhum problema com insuficiência cardíaca, não. É diferente de óxido nítrico, viu? O nome parece bastante, mas são coisas completamente diferentes. Óxido Alguém tem nítrico mais alguma é dúvida, pessoal? Eu acho que a pessoa pensou isso. Óxido nítrico é um gás também que a gente utiliza em condições muito selecionadas de hipertensão pulmonar para poder fazer vasodilatação pulmonar. Então, em cirurgia cardíaca, saída de SEC, a gente eventualmente utiliza o óxido nítrico com essa função. É completamente diferente de óxido nitroso, que foi o que a gente falou aqui na aula. Entendi, doutor. Bom, eu acho que não temos mais dúvidas aqui no chat, então gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez pela aula, foi excelente, a didática impecável e o convite aberto, né, para as próximas aulas da LAAD. Foi um prazer, doutor. É um prazer, sempre que chamar eu sempre vou aceitar o convite. Eu fico meio triste, assim, eu gostaria de poder receber vocês lá, mas o hospital não permite. Então, e outras vezes, assim, já conversei algumas vezes. É meio delicado, assim, o hospital particular, de receber vocês para a gente poder fazer as coisas. Eu acho que vocês tinham muito a ganhar. Antigamente, quando eu estava plantando HGE, eu cheguei a receber alguns internos lá comigo, mas hoje eu não tenho condições de fazer isso. Deixa para o futuro. Muito Quem quiser ser residente lá é bem-vindo. Isso. Obrigada, doutor.
Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal, tchau.